Muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa. Vamos fazer o nosso momento de reflexão. Nossa irmã Sueli vai dar sequência ao estudo Propriedades do Perispírito. Vamos fazer então a nossa prece para iniciarmos o nosso encontro. Agradecidos mais uma vez pela oportunidade, pedimos nesse momento, Mestre Jesus, o auxílio do alto dos irmãos da espiritualidade, trabalhadores desta casa, para que juntos a nossa irmã possamos apreender aqui os ensinamentos, que sem dúvida mais uma vez nos serão passados, e que esses ensinamentos possam nos orientar, nos conduzir no caminho da evolução, da verdade, para que assim possamos ter dias melhores em nossa evolução, em nossa existência. Agradecidos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Que assim seja. Sueli Machado. Boa tarde para todos nós. Continuando a estudar sobre o perispírito, né? Hoje com as propriedades do perispírito. Tem propriedades, tem funções ainda para a gente observar. Como já dissemos, o perispírito é o mais importante produto do fluido cósmico. Através dele é que tudo acontece. Né? Sem ele, evidentemente que sem a alma, nulo, né? Mas a alma também, para que ela possa interagir no plano material, marcar a sua individualidade e tudo mais, ela precisa do perispírito. Então, ele tem propriedades tanto do fluido quintessenciado quanto do fluido mais materializado. Por isso que ele é aquele elemento de ligação semimaterial. Ele tem características ainda bem grosseiras para nós, como os espíritos falaram, bem etérea para nós, mas bem grosseira para os espíritos. Porque ele ainda carrega... Ele é constituído ainda de correntes atômicas, ele ainda possui bastante peso e grosseria ainda para os espíritos. Mas ele também é bem fluido, ele é um aglomerado fluídico, né, de fluidos que envolvem o espírito, que também produz o seu corpo mental, que é através dele que ele deposita no perispírito a memória de todas as existências, de todas as aquisições que a alma vai fazendo no decorrer da sua caminhada rumo à perfeição, né? Sempre lembrando, perfeição relativa, porque é absolutamente perfeito só Deus. Então vamos ver algumas propriedades. A gente já até falou aqui que estamos fazendo esse trabalho de uma forma bem superficial, porque o perispírito ele é complexo, o estudo aprofundado dele é complexo. Vai lá para a física quântica. A gente, né, não é esse o nosso objetivo, apenas entender o que ele é, quais são as suas propriedades mais simples e também as suas funções, já que ele é o mais, segundo os espíritos, importante produto aí do fluido cósmico. Então, vamos lá. Essa propriedade, nós já até falamos sobre ela na semana passada, mas vamos partir daqui, né? Molda-se conforme o comando da mente. Contudo, a alteração da forma perispiritual é limitada de acordo com o grau evolutivo da criatura. Nós não podemos fazer uma transformação no nosso perispírito de um brilho intenso, né? de uma superioridade que a gente ainda não tem. Mas aquilo que está em nosso nível evolutivo, nós podemos fazer com que ele mude a sua aparência. Né? Até na questão da zoantropia, que é
a aparência de animais, né? A gente vê nas nossas fábulas aí, o lobisomem, a mula sem cabeça e um monte de coisa que pessoas idôneas, pessoas que não estão doidas, né? Que não estão, né, enganando ninguém, falam que visualizaram, né? É muito comum a gente ver as pessoas que moram em regiões assim, mais do interior, onde essas lendas são muito vivas, e não é por acaso que elas são assim muito vivas, porque realmente os espíritos, eles podem ter o seu perispírito tão deformado e podem tomar uma aparência tão grotesca, né, semelhante mesmo a corpos de animais e todos deformados. Então, e isso pode acontecer por causa da plasticidade. Então, já que ele molda-se conforme o comando da mente, dependendo do estado mental dessa alma, ela vai fazer refletir isso na sua aparência. Eu me lembro uma vez que Divaldo contou uma história interessante numa das missões que ele foi fazer nesses países muito sofridos, como se o nosso não fosse, né? Mas ele foi para uns países africanos com muita privação de muita coisa, muito sofrimento, né, das pessoas que estão ali, das almas que estão ali em resgate. Claro, porque Deus não ia colocar ninguém numa situação assim. Ele dá a oportunidade da gente resgatar o nosso passado. E muitas vezes é através de dores, sofrimentos, privações, né, muitas coisas que vão nos fazer sentir o espinho na carne que Paulo falava, né? Eu só sei o tamanho da dor do espinho espetado em alguém se ele também for espetado em mim. Se eu provoquei alguma coisa, se eu explorei, se eu provoquei dor, sofrimento, eu vou ter que passar por situações semelhantes aí para que eu possa aprender, né, como é que a gente tem que lidar com a outra pessoa, os sentimentos que nós temos que ter pelas outras pessoas. Então ele conta, em algumas entrevistas assim, ele já contou algumas histórias interessantes e ele falou que pôde visualizar algumas desencarnações nessas missões em que ele esteve presente, em que a pessoa ela estava num estado assim até de teratologia física, muito sofrimento, né, assim marcando realmente o corpo físico delas. E ele pôde observar em algumas dessas criaturas que estavam desencarnando, era uma minoria, mas aconteceu, ele viu o bom e viu o ruim também. Quando acontecia a morte do corpo físico, que o perispírito, né, retirava-se do corpo, já por não mais poder fazer nada por aquele corpo, né, o perispírito então abandona ali o corpo, porque ele não pode mais fazer nada. Ele não pode mais acionar os filamentos nervosos, ele não pode mais ligar o espírito à matéria, já que essa matéria está sem vida. Então, quando essas almas começavam a se desprender dos corpos, ele via perispíritos lindos, com um brilho muito grande, sem aquele aspecto da dor, do sofrimento, sem mais as teratologias. Então, a gente vê o nível de resgate dessa alma, que ali estava naquela dor e sofrimento, que quase sempre, no desprendimento, o espírito ainda se desprende com aquelas coisas, com aquela situação ainda em que ele estava vivenciando ali no corpo físico, com algumas deformações, com ainda a idade, né, a aparência da idade, a gente toma a aparência que a gente tem. Mas ele via isso normalmente, as pessoas assim, saindo dos corpos físicos muito semelhantes, né, o perispírito muito semelhante ao corpo. Mas em algumas não. Ele falou que conseguia visualizava em algumas pessoas, quando o perispírito se desprendia, parecia que nem era daquele corpo físico. Tão mais arrumado, tão já inteiro, tão curado, né, daquelas mazelas todas. Então a gente fica imaginando
o nível de dor e sofrimento que aquela pessoa passou, com toda a resignação, com toda a aceitação, né, dando seu testemunho de fé ali naquela situação de tanta privação, de tanta dor e sofrimento, que os perispíritos se desprendiam de uma forma totalmente diferente daquele corpo doente e muito bonitos, muito claros, muito brilhantes. Então a gente vê que realmente há um poder muito grande de plasticidade nesse aglomerado fluídico, como também ele, em algumas regiões, ele visualizou também desencarnações de pessoas que realmente não apresentavam assim uma moralidade, uma dignidade, né, como deveria demonstrar aí em obediência à lei. E ele via também acontecer o contrário. Pessoas até muito bem apessoadas, né, de uma classe boa, de uma classe assim, bem arrumada, boa alimentação, conforto e tudo. E ao se desprender, desprendiam-se perispíritos deformados, perispíritos feios, né? Ele conta, inclusive, uma história que parece que a moça era muito bonita, era uma moça jovem, bastante bonita ainda, mas que ao desencarnar, quando se desprendeu, não se desprendeu um perispírito igual dela, não. Parecia uma bruxa, né? Então, aí é que a gente vê, quando eu falo com vocês que o retrato de Dorian Gray demonstra isso, né? É assim mesmo. As marcas, né, da nossa imoralidade, dos nossos erros, das nossas atitudes indignas, da nossa falta de solidariedade, caridade, né, o sarcasmo, vão se imprimindo na organização perispirítica, ela vai tomando uma forma diferente daquela que deveria ser uma cópia ali realmente do perispírito, né? O perispírito ele modula o corpo, né? Ele que faz essa modulação. O corpo físico é uma cópia grosseira do perispírito. Só que no decorrer da vida, dependendo da atitude que as pessoas tomam, ela pode fazer deformações, grandes deformações na sua organização perispiritual. Embora esse corpo físico tenha sido moldado por um perispírito, né, com todas as mazelas necessárias ao desenvolvimento aí da sua evolução, mas se durante esse tempo houver muita insatisfação, muita imoralidade nas suas atitudes, indignidade, ela vai piorando essa situação, né, de aparência aí do corpo espiritual. Quanto à densidade, ele ainda é matéria, mas mais rarefeita, de acordo com o grau de evolução do espírito. Então, quanto mais evoluído, né, menos denso o perispírito. Quanto menos evoluído, mais denso é esse perispírito. Ele tem mais peso, porque ele é mais cheio de mazelas, cheio de material mais pesado. Tanto que quando o espírito vai se desenvolvendo, vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando, junto com ele, mesmo estando ainda encarnado, aquele perispírito vai se purificando. Quando a gente fala que as doenças kármicas são curas para a alma, é exatamente isso. Quando uma pessoa reencarna, um espírito reencarna, esse perispírito que ele tem vai imprimir no corpo, ele vai modular, a gente vai passando por outras propriedades, a gente vai vendo isso, e ele vai então, com o material genético oferecido pelos pais, ele vai moldando ali. Eu não gosto muito dessa palavra moldar, mas é a que é usada. Inclusive, o Hernani Guimarães, ele um grande estudioso, ele publicou vários livros sobre reencarnação, inclusive depoimentos verdadeiros, verdadeiros porque foram constatados por documentação, né? Que ainda acontecia ainda o espírito estar com a sua família anterior encarnada, e pode ser constatado aquilo que aquela alma reencarnada contava sobre uma experiência
que ele teve na sua vida passada. Então ele fez uma obra bem bacana sobre isso. E também sobre o perispírito, tem até uma sigla chamada MOB, que é o modulador, né, organizador biológico. Né? Então tem realmente essa palavra aí, mas não gostaria que ela desse a conotação de uma forma, né? Como se ali dentro que ele fosse lá para o útero, fosse uma forma aonde o material genético fosse se informar ali. Não é nessa conotação que acontece. A diretriz principal é a alma, que se utiliza dele para organizar o material genético. Organizar, né? Fazer uma organização. Então não é bem assim como a gente entende uma forma. Eu já vi, inclusive, alguns oradores darem como exemplo a forma de um bolo, cuja massa é colocada ali e toma o formato. Eu não acho que isso seja uma boa ilustração, um bom exemplo, porque conota também algumas ideias, como aquilo que eu comentei com vocês sobre os órgãos, né? Nós falamos sobre isso na semana passada, sobre os órgãos do perispírito. Ele tem, mas não é como esses órgãos que a gente carrega no corpo físico. Então, dando a entender, alguns oradores que a gente escuta, dando a entender que realmente o corpo espiritual possui aqueles órgãos todos ali, como são os nossos, não são como são os nossos. Existe, claro que existe no perispírito uma constituição molecular, né, atômica ali. Ele é tecido de energias eletromagnéticas, é claro, e tem uma constituição atômica. Porque se tem energia, é porque tem matéria, porque a energia é uma propriedade da matéria. Então não é acertado a gente falar que o espírito é uma energia. Ele não é uma energia, porque ele não é matéria. A energia é um resultado, é uma propriedade ali da matéria, do movimento dela. Então o espírito está lá, ele constitui o universo junto com a matéria. Ele não é matéria. Então a gente não pode chamá-lo de energia por causa disso, apenas numa metáfora, né? Mas nunca no sentido literal do que seja realmente energia. Então, já que ele é constituído de uma organização atômica, claro, ele também vai ter os seus órgãos. Só que essa organização, essa maneira, né, desses átomos, dessas moléculas se arrumarem, é numa vibração totalmente diferente, num estado vibratório muito alto, totalmente diferente do corpo físico. Então eu acho que mais acertado dizer uma correspondência, né, até para que o próprio espírito possa, através desse perispírito, marcar as lesões necessárias para que na construção do próximo corpo ele possa fazer a impressão no corpo físico disso, independentemente do material genético. Porque a gente vai ver aqui que quando o espírito ele é evoluído, o material genético tem uma importância diminuída, porque ele pode manipular isso quando ele é mais evoluído. Quando não, aí vai falar mais alto a herança genética. Do contrário, ele pode fazer. Isso é o que explica, às vezes, pais, como, acho que foi Bach, se eu não me engano, não sei bem qual foi. Eu sei que Beethoven, por exemplo, ele não podia nem ter aquela inteligência que ele tinha por causa dos pais dele. Se aquele corpo fosse formado apenas obedecendo aquela história do material genético, Beethoven teria uma inteligência bem reduzida. Não porque o espírito... mas o espírito não tem herança genética? Não, mas ele vai obedecer a genética do corpo. Um espírito pode ser extremamente inteligente e está num corpo físico que não lhe dá condições de extravasar a sua inteligência. Porque a alma está submetida a essa organização física.
Quando o espírito reencarna, ele se torna alma, porque ele está reencarnado ali, tem espírito, perispírito e um corpo. Por exemplo, a dificuldade de visão. O espírito não tem deficiência visual, ele não tem isso. Ele enxerga por um todo, ele não enxerga pelos olhos, ele é por um todo. Mas quando ele reencarna num corpo que, por questões kármicas, ele precisa de resgatar uma coisa nessa área aí, embora os seus olhos espirituais não sejam deficientes, ele não pode enxergar quando ele está no corpo físico, porque o do corpo físico né, tem a deficiência, que impede que ele enxergue. Então, a gente vê que o corpo físico, ele tem, né, uma interferência muito grande na manifestação do corpo. Por isso que a gente quer, aí a gente pode fazer uma diferença, quando a gente chegar lá nesse assunto, a gente vai repetir isso aí. A diferença entre alma e espírito está nisso também, né? A alma é encarnada, então ela está limitada, o espírito está limitado ao corpo físico, às necessidades kármicas daquela encarnação. Então, suas lembranças são apagadas, seu arquivo mental ele não pode ter, ele não tem acesso ao seu arquivo mental integral, porque ele está numa experiência, né? Ele pode ser um espírito extremamente intelectualizado, muito inteligente, e está num corpo que lhe impeça a manifestação dessa inteligência, e ele não vai, às vezes, conseguir nem aprender a ler, por uma necessidade kármica. Então, ali é uma alma, ela está limitada às necessidades kármicas para aquela encarnação. Quando desencarna, que deixa o corpo físico, que deixa todas aquelas limitações, aí, após a perturbação que sempre segue, né, o pós-mortem, ele tem consciência plena de tudo que ele é, de todas as suas experiências que marcaram a sua caminhada evolutiva, não as primeiras, porque isso vai caindo no esquecimento, mas todas aquelas que foram importantes para ele, ele tem conhecimento. Então, muitas vezes, numa reunião mediúnica, quando a gente recebe a presença, né, a comunicação de um espírito que está obsidiando outros aqui na Terra, né, outras pessoas, ele fica repetindo que ele está fazendo justiça, porque ele sofreu, porque não sei o quê. Ele está ainda com o arquivo dele bastante limitado à última encarnação que ele teve. Depois, quando o doutrinador leva esse espírito à reflexão, começa a ajudá-lo a entrar na dimensão espiritual e ter acesso ao seu arquivo mental, aí ele consegue ver o que ele fez, por que ele teve que passar por aquela dor e sofrimento, e aquela pessoa menos avisada foi instrumento para que isso acontecesse. Porque Deus não precisa dos nossos erros para ninguém resgatar nada. Mas somos instrumentos de Deus para o bem ou para o mal. Então, se somos desavisados, inferiores ainda, acabamos por ser instrumentos para que as almas façam a sua redenção. E vamos ser responsabilizados por isso. Porque ninguém precisa de fazer o mal para ninguém para ele resgatar. Né? Uma pessoa que tem que morrer de uma morte trágica, ela não precisa de um motorista, assim, um atropelamento. Uma morte trágica, morreu atropelado em cima da calçada. Não precisava que esse motorista bebesse, perdesse a noção das coisas, subisse numa calçada e atropelasse a pessoa. Não precisava disso. Ela poderia, a marquise podia cair na cabeça dela por um envelhecimento qualquer, alguma coisa assim. Ou então, vir um motorista lúcido, normal, sobe direitinho, quebrar alguma coisa no carro e ele não poder controlar o carro subir na calçada e matar essa pessoa. Não foi culpa desse motorista. Né? Pode ser, se ele estiver alcoolizado, sim, se ele não tiver, não. Então vai depender, por isso que a gente tem que estar bem atento nesse mundo aqui, para a gente não ficar sendo instrumento de Deus para que as leis dele se cumpram na Terra, porque nós vamos responder por cada uma delas. Né? Nós vamos responder por tudo isso. Então, nós vamos vendo que quanto mais coisas nós fizermos, né, que possa
danificar a nossa organização perispiritual, isso vai acontecer. Então, essas coisas vão ser marcadas onde? Naqueles órgãos que estão lá correspondendo os físicos lá no perispírito, porque o físico foi uma cópia deles. Mas acontece que não é bem como é assim. Se eu doar meus olhos, eu não vou ficar cega na espiritualidade, porque eu vou doar meus olhos, aí o meu perispírito vai ficar sem o olho. Não é dessa forma. Por isso que a gente tem que ter cuidado com essa questão de órgãos no perispírito, para não achar que seja assim. Ah, eu vou doar meu coração e como é que eu vou fazer depois? Meu perispírito vai ficar sem coração. Claro que não, isso é uma cópia do outro. Isso é uma cópia. O perispírito, ele é uma organização fluídica, como ele tem correntes, ele é tecido por essas correntes eletromagnéticas e possui uma estrutura atômica. Claro que ele vai ter uma formação, mas não é da maneira que a gente imagina, né, que a gente pinta, que a gente forma, ouvindo, às vezes, alguma pessoa falar de uma forma muito materializada sobre a coisa. É um estado vibratório totalmente diferente, imaterial, que nada é obstáculo para ele. Então, ainda é matéria, mas rarefeita, de acordo com o grau de evolução do espírito mais denso, espírito menos evoluído, menos denso e espírito mais evoluído. Quanto menos evoluído é o espírito, mais ele tem um perispírito grosseiro, que ele se toca, acho que ele está vivo. Ele sente seu corpo, ele sente seus pelos, ele sente seus ossos, ele se vê, ele se bate, ele está vivo. Ele está tão ainda inferiorizado que ele não consegue perceber que aquilo ali não é mais o corpo físico dele, né, de tão denso. Então, ele tem dificuldade de passar pelas paredes, pela porta. Se ele vai com a gente entra e fecha a porta, ele fica do lado de fora. Ele não sabe que ele pode passar. Olha, tem um exemplo disso em Ghost. Lembra do filme? Que foi um filme muito bem feito, muito bem pesquisado, inclusive. Quando ele querendo ajudar, ali não era nem falta de evolução, não. É que ele não entendia muito. Para ele tinha acabado de desencarnar. Né? Ele tinha acabado, ele ainda estava sobre os efeitos ainda do corpo físico. Inclusive, Jesus passou por isso. Que dirá nós. Lembra quando Jesus, quando apareceu para Maria de Magdala, que ele não deixou que ela o tocasse? Ele não deixou. Ela quis beijar a mão de Jesus. Ele falou, não me toque, eu ainda não fui ao meu pai. Acho que foi essa a palavra dele, se eu não me engano. Ele não estava pronto, ele ainda estava sob o efeito da desencarnação. Né? Porque ele tinha corpo de carne. Claro que o perispírito feito do mais puro produto que da terra, mas ainda estava. Tanto que ele falou, eu ainda não subi até meu pai, quer dizer, ele ainda estava sob aquele efeito. Isso é natural, né, com todas as pessoas. Então, o espírito, ele não foi o caso de Jesus, que ele aparecia em todos os lugares, mas assim, e Ghost, por exemplo, quando ele quis passar pela porta para ajudar a namorada, que o outro, que era assassino, que era amigo dele, que ele sabia, que ele não sabia que era o assassino, mas que depois ele ficou sabendo de tudo, aí ele não conseguia passar. Ele chegava na porta, ele não conseguia, até que ele tenta, por causa, né, da ligação que ele tinha com ela, da vontade de salvar. Aí ele vai enfiando a mão, vai enfiando o braço entra. Aí ele vê que ele podia passar. Né? Tocar objetos, por exemplo, ele queria tocar com a mão. Ele não tem mão. Ele não tem mais mão. Ele tem um aglomerado fluídico que não vai fazer nenhuma pressão sobre a matéria bruta, que vibra numa constituição atômica muito mais baixa, mais agregada. Por isso que o corpo físico, ele não se modifica como o perispírito se modifica. Porque o perispírito é fluídico. Ele vibra numa frequência muito alta. Ele pode fazer transformações. Mas o corpo físico não dá oportunidade a isso. Porque a sua constituição atômica, molecular, é pesada. Né? É baixa. Não dá para ele fazer modificações. Então a gente olha para a pessoa, acha ela bonitinha, uma gracinha. Né? Um anjinho, com carinha de anjo. E o perispírito pode ser de uma bruxa. Como o que Divaldo falou. Né? Porque o que está
A imoralidade não aparece no rostinho bonitinho que a gente tem, não, mas no perispírito ela vai aparecer. É por isso que a gente é vítima de obsessão. Porque os espíritos não veem a nossa carinha bonitinha, angelical, não. Eles veem quem a gente é na verdade. Eles veem, muitas vezes, a bruxa má que a gente é, das histórias em quadrinhos, né? Então, realmente, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está pensando, né? Que é através do pensamento que isso acontece, é estado mental. Bem, ponderabilidade, isso aí é o peso. Tem o seu peso de acordo com a evolução do espírito, pois a nossa posição mental é o ponto determinante para o peso do nosso envoltório perispiritual. Olha, se ele tem uma organização atômica, se ele tem matéria, ainda que vibrando em frequência alta, não importa, ele tem peso, matéria tem peso. E quanto mais ele for inferior, mais ele vai assimilar também elementos do meio ambiente que vão se somar a ele, que também são matéria. O pensamento é matéria. O pensamento é matéria mental. Então, pode ser visualizado. E dependendo da inferioridade desse pensamento, ele assimila matéria e ambiente. Fluidos ambientais. Fluido é matéria. Fluido é matéria. Ele deriva, todos os fluidos derivam do fluido cósmico, que é a matéria. Então, ele vai dando consistência. Quer dizer, quanto mais inferior é a alma, mais o seu perispírito é pesado. Quanto mais superior ela for, mais eterizado é o seu perispírito, mais leve ele também será. Penetrabilidade. Pode penetrar qualquer ambiente físico, pois a sua natureza está em uma faixa vibratória diferente daquela do plano carnal. No entanto, a penetração do espírito depende da condição mental da criatura. Vamos dar um exemplo da matéria, né, aqui do nosso mundo. Nós conhecemos 3 estados da matéria: o líquido, o sólido e o gasoso, né? Então vamos ver. Se eu tivesse um bloco imenso de gelo aqui fora, eu não conseguiria botar esse bloco para dentro de jeito nenhum. Eu só conseguiria colocar aquele bloco de gelo para cá se eu mudar o estado dele, da organização dele. Então, eu terei que submetê-lo a um aquecimento, para que ele possa derreter, virar água e passar por baixo da porta. Aí eu boto ele todinho aqui para dentro, não com a forma dele, mas com todos os elementos dele, sem desagregar atomicamente aquele objeto. Eu só mudei o estado dele. E se for algo menorzinho ainda, que não a porta embaixo, que vai me dar uma boa entrada, submetendo a um aquecimento maior, ele vai se transformar em gasoso, vai passar por um canudinho. Todo aquele bloco vai passar por um pedacinho assim, se ele for sugado. Se o seu vapor for sugado para lá. Então, dependendo, por isso que a gente pode penetrar qualquer ambiente o perispírito. Imagina, se a gente pode fazer isso na matéria aqui, matéria bruta, imagina no laboratório deles, que não é da matéria, o que não pode ser feito. Então, nada é obstáculo para esse aglomerado fluídico, para essa organização perispiritual, pois a sua natureza está em uma faixa vibratória diferente daquela do plano carnal. No entanto, a penetração do espírito depende da condição mental da criatura. Quer dizer, se o espírito tiver uma condição mental muito inferior, ele não pode penetrar ambientes bons. Por isso que quando a gente fala que o nosso pensamento,
o nosso estado mental elevado é um obstáculo para eles. Só isso segura eles. Não a matéria. Não adianta fechar a porta, fazer nada. Não, eles entram conosco. Agora, muda o seu estado vibratório, eleva o seu estado vibratório, o seu sentimento, a sua sintonia, que ele não vai nem te ver mais. Ele não consegue nem encontrar. Tanto que a gente fala assim, eu soube que fizeram uma macumba para mim. E que fizeram para eu morrer. Né? E as pessoas ficam apavoradas. Isso já vai diminuir um pouco a sua potencialidade de força contra isso. Porque o medo diminui a nossa capacidade de tudo, né? Aí, além disso, a falta dessa compreensão. O que eu posso fazer? Me indicaram ir num outro centro que eles desfazem esse trabalho com outro trabalho. Eu digo, amigo, para com isso. Esquece isso. Não, mas ele fez para me matar. Eu falei, então tá. Se você levar a sua sintonia no bem, no trabalho voluntário, se você for uma pessoa de bem, uma pessoa digna, não precisa ser santo, não. Não é santo, não, porque aqui na Terra não tem santo, não. São pessoas normais. Mas se você for uma pessoa bem intencionada, você quer ajudar o outro, você tem sentimento bom, você consegue amar o seu inimigo. Mas aí, complicou. Amar o meu inimigo não dá, não. Dá sim, dá sim. Amar o inimigo, a gente não precisa ficar dando abracinho, mãozinha lá, bater no ombro, ficar junto. Não, de forma nenhuma. Dentro da doutrina espírita, a gente aprende que amar o outro é querer o bem para ele. Você não precisa nem estar perto. Vibrar positivamente para ele. Ele é seu inimigo, mas ele é seu irmão. Não. É sim, ele é filho de Deus, porque Deus criou tudo, todas as criaturas. Ele é o Criador. Ele é tanto seu pai, quanto o pai da criatura mais indigna do mundo, mais malévola que tem. Ele não criou aquele mal que reside na pessoa. E nem a bondade que você carrega, ele te deu isso. Não, você desenvolveu. Da mesma maneira que a outra pessoa desenvolveu o mal, com a sua péssima escolha, né? Com o mau uso do livre-arbítrio. Então, ele é tão seu irmão como os anjos são seus irmãos, nossos irmãos. Quer dizer, não precisa querer mal. Você pode não ter mais a confiança nele, ter a confiança que você tem por um amigo, você não vai ter por um inimigo, porque ele não é confiável. Mas mesmo assim, você não precisa desejar mal para ele. Você não precisa querer que ele se desgrace, porque isso não é caridoso. Isso não é compassivo, isso é triste. Né? Então, se você reprovou o que ele fez de ruim, você não pode ser igual a ele. Senão você vai ficar igual. Então, aí, nesse sentido, a gente pode amar o inimigo. Se você não tiver maldade no seu coração para você desejar para ninguém maldade, se você tiver com seu coração limpo, normal, procura fazer o bem nas possibilidades, as suas imperfeições e limitações que você ainda não conseguiu resolver. Os espíritos sabem disso, seu anjo da guarda sabe disso. Aí não vai oferecer campo energético para que aquela alma que recebeu a encomenda de te matar venha fazer isso. Ela não vai te achar. Ela pode ir direitinho onde ela foi mandada, mas ela chegar lá, ela não te vê. Porque é sintonia mental. Ela não vai te encontrar. Então, a única coisa que a gente tem, né, e é a maior de todas, porque essa é poderosa, não é ficar falando, fazendo, procurando outro centro, nada disso. Eleva a sintonia. Procura ser melhor do que você é. Sempre a gente tem que procurar melhorar mais. Então, a sua sintonia alta, se ele estiver numa sintonia inferior, ele não vai... Você vai ligar o rádio na Sucesso, né? Não vai pegar Jornal do Brasil, não. Não vai. Né? Então, por que sintonia? A alma, ela vive nesse sistema vibratório das sintonias dos pensamentos. Então, não vai nos achar.
Por isso é que a gente tem que pensar, mas eu tento, eu faço prece, eu oro, eu rezo. Aí, mas parece que quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Está rezando errado. Está rezando errado. Porque ficar rezando e a sua prece não passar do céu, da boca, não vai adiantar nada. Olha, eu não criei essa expressão, mas eu amei. Nos últimos tempos foi a que eu mais gostei. Eu escutei isso de um orador na internet, que eu estou tentando voltar para buscar, para ver quem é para dar os créditos para ele, porque eu achei isso excelente, mas eu vou achar e vou trazer para vocês. Mas eu repito que eu amei. O que a gente gosta, a gente repete, né? Igual comidinha, docinho tá bom, a gente vai lá, come mais um pedacinho, depois reclama com a balança, mas tudo bem. Então, eu adorei essa expressão, reza, mas se não passar do céu da boca, não vai resolver nada e as assombrações vão aparecer. Então, é sentimento, é sintonia, é amor pelas outras pessoas. Né? Ah, mas eu não posso sentir amor por fulano. Pense que ele é teu irmão, Deus criou ele também. Se você quer a ajuda de Deus, Deus vai ajudar ele também. Não vai deixar de ajudar o seu filho, como nenhum pai deixa de ajudar o filho, porque ele é um criminoso, porque ele é um assassino. O pai não vai ser conivente, mas não vai deixar de chegar perto dele, de abraçar ele, de dizer para ele que o ama, embora ele tenha feito o que não deveria ter feito. Porque amor não está ligado às condições, não deveria estar. Né? A gente não tem que amar alguém porque as pessoas fazem as coisas certas, fazem as coisas de acordo com a lei de Deus. Não. Amor é amor, sente ou não sente. Se sentir, independe do que aquela pessoa seja. E Deus é amor puro, os mais puros, perfeito, né? Então, quando a gente não estiver conseguindo amar alguém, porque ele faz isso ou aquilo, vamos lembrar que a gente pede o amor de Deus e Ele nos dá, assim como vai dar para aquele também que a gente está deixando de amar. E com isso a sintonia, só vai crescendo, só vai se elevando e a gente se distancia da inferioridade. Porque os espíritos só podem penetrar nos ambientes que são convidados. Poder passar pela porta eles podem, mas pela porta da sintonia elevada eles não conseguem passar. Se eles forem inferiores, senão eles vão passar. Né? Se os superiores vão passar, porque eles nos ajudam. Então a gente tem que pensar nisso. Eles têm poder de penetrabilidade? Tem. Mas esse poder está dependendo da sua condição mental. Está aqui, Depende da condição mental da criatura, tanto do espírito quanto do encarnado. Senão ele não consegue entrar na nossa vida para executar o trabalho que ele ganhou para fazer, né? E que alguém pagou, né, lá para fazer. Não vai conseguir, tá? Estejam certos disso. Deus não ia permitir uma coisa dessa. Ah, se fosse assim, não tinha um político mais vivo nessa terra, né? Não tinha. Não, pelo menos no nosso país, né? Não estou dizendo as outras que eu não conheço. Como o Zé Manel gostava de falar, campeonato baiano ia terminar empatado, né? Porque lá o que mais tem é centro de candomblé e centros de umbanda, né? E outras coisas mais. Então, se trabalho feito resolvesse mesmo, independentemente de qualquer coisa, ia ser dessa maneira, né? Bem, continuando. Voltando aqui. Ficou tão bom, Abel, que tem que dar só um toquezinho, né? Visibilidade, olha só. É completamente invisível aos olhos físicos. Completamente invisível aos olhos físicos. Quando virem alguma coisa, além do que os olhos do corpo normalmente veem, não é físico. Não é físico, porque o perispírito é totalmente invisível aos olhos físicos. Mas
visíveis para os espíritos. Eu devia botar o totalmente aqui, que ia fazer uma diferença bem marcante para essa palavra visíveis, né? Então, olha, totalmente invisível aos olhos físicos e totalmente visíveis para os espíritos. Talvez não estava assim, não é? No texto, porque um espírito aperfeiçoado não é totalmente visível para um espírito inferior. Então, aqui tem essa diferença, né? Um espírito inferior que esteja sofrendo, vamos falar, esteja onde vocês cansam de ler nos livros, no umbral, né? Ah, mas está no umbral. O que é isso? É uma região? Não. No nosso mundo aqui, o que é umbral? O que é umbral? Da janela, da porta. É aquele pedacinho assim, ó, que a gente que tem no portal embaixo, né, que as pessoas às vezes colocam de mármore, de pedra, aquele pedacinho ali, né? E na janela é onde a gente coloca os bracinhos para ver a vida dos outros, né? Onde a gente debruça lá, né? Brincadeira, tá? Mas é ali o parapeito, ali da janela, onde a gente debruça, onde a gente pisa na porta para passar. Então, metaforicamente, o espírito que está no umbral, ele não sabe aonde ele está, se ele está no plano material ou no plano espiritual. Aí, outra frase de efeito nos filmes, não fez a passagem para a luz. não fez a passagem. Ele está na terra. Então, o umbral, ele não é uma região. Ah, mas aonde eles ficam acumulados? Porque os espíritos se ligam pela sintonia. Espíritos muito apegados às coisas materiais, eles têm uma sintonia tão ainda material que se ligam a outros, aí formam uma comunidade. Não que o umbral não é uma região no espaço, não é isso, na dimensão dos espíritos. Apenas eles se juntam pela semelhança de sentimentos e de visões, de pensamentos, eles se juntam. Então, eles não sabem ainda se eles morreram. Uns acham que não morreram, outros não entendem, falam com as pessoas e ninguém ouve. Eles estão ainda naquele limite, na porta. Não está nem para lá e nem para cá. Isso aí, esses espíritos, eles são tão inferiorizados, agarrados à matéria, que eles não conseguem ouvir os apelos do anjo da guarda, dos espíritos que estão socorrendo. Tanto que quando um espírito quer se fazer visível, de alguma forma, ou através da visão, ou através de um som, de um barulho, eles precisam de espíritos auxiliares para isso. Porque às vezes o espírito está numa vibração tão alta, uma sintonia tão boa, que ele tem dificuldade de manipular matéria para exteriorizar, para dar um efeito físico, não só de aparência, quanto também de som. Eles precisam do auxílio de outros espíritos para isso. É igual quando a gente está na nossa casa, a gente quer limpar uma caixa de gordura. Ora, eu não sei fazer isso, mas tem gente que faz isso com uma facilidade grande, trabalha com isso. Vai lá, não faz sujeira nenhuma, limpa a sua caixa bonitinho, direitinho, pronto, vai embora. Ele trabalha. Então, se eu quiser fazer uma coisa dessa, eu vou ter que chamar alguém. Eu não sei fazer. Eu não posso, não consigo, não é minha área. Então, eu vou chamar alguém. Assim como os espíritos se utilizam muitas vezes de espíritos mais materializados para fazer transporte, às vezes, de um objeto, porque o perispírito deles está tão mais essenciado
que já não vai combinar muito com aqueles fluidos grosseiros. Aí eles precisam do auxílio de espíritos mais interiorizados. No livro dos médiuns, a gente vê, às vezes, assim, em várias passagens sobre aporte de objetos e algumas coisas, o espírito ser questionado como que ele fez, ele não sabe explicar como que ele fez. Ele faz, mas ele não sabe, porque ele não conhece o processo. Então, ele está sendo orientado por espíritos mais superiores, né, para poder fazer isso. Então, quando um espírito é inferior, ele não vê o perispírito de um espírito superior, ele não vê. Por isso ele não consegue nem receber ajuda, para que esses espíritos se façam visualizar para aqueles inferiores, dá um trabalho para eles precisam se preparar para isso. Né? Como aquele que vai lá para o fundo do mar, precisa de colocar escafandro, respirador, oxigênio, tudo, porque lá não é o ambiente dele, ele não vai conseguir respirar. Então, um espírito superior, para ele ir a uma região, entre aspas, porque não existe uma região geológica ali definida, mas para ele ir até um grupo de espíritos inferiorizados, com uma atmosfera, com perispíritos pesados, ele precisa se preparar, porque não é o ambiente dele. É complicado para ele isso, né? Então, a gente vai vendo que nós temos uma vida aqui que é uma cópia extremamente grosseira daquela que os espíritos vivem na dimensão espiritual. Por isso que aqui não está o totalmente visível para os espíritos. Mas aqui pode, completamente visível aos olhos físicos. Espíritos inferiores veem apenas os pares, aqueles que são iguais a eles. Aí eles veem todos. É igual animal. Os animais, eles são extremamente sensitivos. Vocês podem observar seus animais em casa. Eles percebem a presença dos espíritos. Às vezes, aquele cão que está latindo para a parede, ele está vendo que você não está vendo. Mas estejam certos que ele não está vendo nenhum espírito superior ali, não. Ele está vendo espíritos inferiores, porque também a organização dele não alcança isso, né? Espíritos superiores, como a nossa também não. Então, quando se a gente tiver que ver um espírito, ele vai ser um par nosso. Não necessariamente inferior, mas um espírito do nosso nível evolutivo. Senão a gente não vai conseguir ver. Por isso que, às vezes, a pessoa, eu vi um espírito superior. Pode ser, se a pessoa também for, né? Só que nessa terra aqui é tão difícil encontrar pessoas tão superiores assim, né? Para ter a visão de espíritos superiores, normalmente a gente vê os nossos pares, como eles estão dizendo aqui, espíritos iguais a nós. Videntes só veem aqueles que estão atuando em sua faixa vibratória. Não podem ver superior a ela. Não tem como, não veem. Falar que estão vendo, eu estou vendo Jesus do seu lado. Não está, não. Tá, não. Porque não vai ver. Tá? Ele só vê aqueles que estão na sua faixa vibratória ou inferior. Vê. Inferior, vê. Né? Igualzinho os animais. Eles não vão ver espíritos superiores. Eles vão ver espíritos como nós. Né? Que estão numa faixa de vibração ainda bastante inferior. Então é comum o cão da nossa casa ver alguém da casa que desencarnou. É natural isso. Uma vez uma amiga minha ainda me falou isso. Ela falou, se ele bicho vê espírito? Eu falei, vê. Espírito como nós, assim. Não vai ver santo nenhum, né? Mas vai ver espíritos como nós somos. Ela falou, não, porque depois que minha mãe morreu, e ela gostava muito de bichinhos, inclusive ela que cuidava sempre, é minha a cachorra, mas só que ela adorava minha mãe. E ela não sai do quarto da minha mãe, da cama da minha mãe. Eu brigo com ela para ela sair de lá, mas a minha mãe deixava ela ficar lá, por isso que ela deve ir para lá, né? Eu falei assim, depende. Talvez sim, porque ela estivesse habituada aí, mas ela falou assim, não, porque é engraçado, porque às vezes ela está muito bem comigo,
De repente, ela sai correndo e pula em cima da cama, como ela fazia com a mamãe. Ela parece que está vindo. Eu falei, ela deve estar. Ah, então ela está lá? Eu falei, minha filha, você está com medo de quê? Você tem medo dela? Ah, não, mas ela já morreu, né? Eu falei, daí? Ela morreu o corpo, mas ela está viva. Aí eu falei assim, ora para ela, pense, faz prece para ela, né? Ela às vezes está naquela situação ainda que ela ainda não entendeu muito bem. Não é que ela seja ruim, mas não entendeu muito bem o que aconteceu, né? Aí ela, ainda mais que ela teve uma morte repentina, ela não estava nem doente, então ela pode ainda estar se sentindo ainda viva. Então, fala, conversa com ela. Ah, não, mas aí eu vou ficar atendendo. Eu falei, minha filha, ela já deve estar aí desde que ela foi. Né? Então as pessoas têm medo disso. Não é bobagem, gente. Tinha medo da pessoa quando a pessoa estava em vida, porque vai ter medo agora. Não vai te fazer nada. Claro que quando há uma ligação muito forte entre o desencarnado e o encarnado, pode até acontecer, às vezes, assim, uma baixa de imunidade no encarnado, ele ficar com os sintomas que tinha aquela pessoa quando ela estava viva. De tanta integração, pode acontecer isso. Mas não é que o espírito está querendo te fazer mal. É a aproximação dele que, às vezes, acontece isso. Né? Aí a gente tem que ajudar. Então, videntes só veem aqueles que estão atuando em sua faixa vibratória. Bem, tem muitas propriedades ainda pela frente. Nós vamos ter que parar nessa aqui. Primeiro, que eu já falei, isso aqui não é uma competição. Nós não vamos ganhar medalha quem chegar primeiro, né? E nem vamos ganhar diploma e anel de formatura de espiritismo. Então, a gente vai devagarinho, a gente chega lá. O importante é ir entendendo. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, os assuntos que a gente está tratando aqui desse início do Livro dos Espíritos, que é um assunto mais ligado à ciência, né? Assim, às vezes eu posso não conseguir passar, né, com bastante clareza, e às vezes é difícil de entender mesmo. Não fiquem com dúvida, não. Tá? Não vão para casa com dúvida. Se puderem perguntar depois da reunião, sim. Caso contrário, vocês podem colocar a dúvida numa questãozinha, escreve a dúvida que vocês têm, para não ficar dúvida, porque o objetivo é a gente não ficar deixando dúvida nessas reuniões. Né? Então, escreve a dúvida que tem, o que não entendeu ali, a gente repete, a gente explica melhor. Né? Quem não quiser deixar aqui na mesa, pode colocar, tem uma caixinha lá de dúvidas, críticas, sugestões. Coloquem sempre lá o papelzinho. Quem quiser pode assinar, quem não quiser não precisa, não tem problema nenhum, tá? Ninguém vai ser processado se assinar, não. Mas pode colocar lá, se quiserem, para a gente não deixar dúvida sobre aquilo que a gente está estudando. Porque o objetivo aqui é passar com a maior clareza possível o espiritismo. Mas tem coisinhas que são mais complicadas mesmo, né? Então, vamos deixar agora para a nossa semana que vem esse assunto seguinte aí, ó, a outra, né? Falamos sobre penetrabilidade, visibilidade e a próxima é tangibilidade. É aquela propriedade que o perispírito tem de se tornar tão tangível como se fosse o corpo físico, a ponto da gente abraçar essa alma e sentir a pressão do abraço. Isso é real, é fato. Mas é para a semana que vem só. Muita paz para todos. Continuemos aqui fazendo o nosso estudo sistemático do Livro dos Espíritos. Muita paz.